Olá, hoje é quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Eu sou Renate Krieger e você ouve agora o Boletim de Notícias da DW Brasil. Câmara dos Deputados aprova a PEC dos precatórios e abre caminho para viabilizar Auxílio Brasil. Supremo Tribunal de Justiça anula provas contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Migrantes rompem barreiras na fronteira entre Belarus e Polônia, diz Rádio Polonesa. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de terça-feira a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC dos precatórios. A votação foi considerada vitoriosa para o governo de Jair Bolsonaro e para o presidente da Câmara, Arthur Lira. Aprovada em segundo turno por 323 votos a favor, 172 contrários e uma abstenção, a PEC permite o parcelamento de precatórios, que são dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça, contra as quais normalmente não cabe recurso. Os precatórios listados na emenda agora deverão ser pagos em 3 anos, 40% no primeiro ano e 30% em cada um dos 2 anos seguintes. A PEC também altera o cálculo do teto de gastos, que normalmente limita as despesas do governo. Na prática, a aprovação da PEC dos precatórios deverá disponibilizar cerca de 90 bilhões de reais em 2022 para novas despesas. Esse dinheiro deverá ser usado para pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 mensais, o novo benefício assistencial criado pelo governo Bolsonaro para substituir o Bolsa Família. Por decreto, o governo regulamentou e detalhou os benefícios do Auxílio Brasil na noite de segunda-feira. Espera-se que o auxílio seja pago já neste mês de novembro até o final de 2022, ano de eleições presidenciais no Brasil. A PEC será agora encaminhada para o Senado, onde também precisa ser aprovada em 2 turnos, com pelo menos 2/3 de votos a favor da medida para passar a valer. A 5ª turma do Supremo Tribunal de Justiça, STJ, decidiu nesta terça-feira acolher um recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anular todas as decisões tomadas pela primeira instância da Justiça do Rio de Janeiro no caso das chamadas rachadinhas. A Corte entendeu que o juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio, não tinha poderes para investigar o filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Itabaiana foi o magistrado responsável pelo caso durante a investigação, mas, segundo a defesa de Flávio Bolsonaro, o senador tinha direito a foro privilegiado de seu cargo de deputado estadual. Por isso, não poderia ser processado por um juiz de primeira instância. Antes de ocupar o cargo de senador, Flávio Bolsonaro foi deputado estadual no Rio de Janeiro entre 2003 e janeiro de 2019. Ele foi denunciado em novembro de 2020 por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Segundo os promotores, o esquema das chamadas rachadinhas teria sido comandado pelo seu ex-assessor Fabrício Queiroz e desviava parte do salário dos assessores parlamentares de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em benefício do político. O Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria na tarde desta terça-feira para manter a decisão liminar da ministra Rosa Weber de suspender o pagamento de emendas de relator a deputados e senadores, conhecidas como orçamento secreto. O julgamento se encerra às 23h59 desta quarta-feira. Na terça-feira, 5 ministros já haviam votado a favor da decisão liminar de Rosa Weber, relatora do caso, formando assim maioria de 6 votos. A corte é formada por 11 membros, mas no momento está com 10. Chamadas de orçamento secreto do Congresso, as emendas parlamentares pagas na modalidade emendas de relator beneficiam apenas alguns parlamentares e são definidas segundo acertos informais entre o governo federal e parlamentares aliados. São alvo de críticas porque os autores dos pedidos de aplicação de verba não podem ser identificados individualmente e, portanto, não se sabe o respectivo destino do dinheiro. Pelo 3º dia consecutivo, a Alemanha registrou uma incidência recorde de casos de Covid-19 em 7 dias. O indicador, que mede as novas infecções por 100 mil habitantes em 7 dias, está em 232,1, segundo divulgou o Instituto Robert Koch de Controle e Prevenção de Doenças no país.
Essa é a maior incidência de casos desde o início da pandemia. O número de novos casos em um dia também bateu recorde nesta quarta-feira, com quase 40 mil. Segundo a imprensa polonesa, 2 grupos de refugiados romperam as barreiras na fronteira de Belarus com a Polônia na madrugada desta quarta-feira. A emissora de rádio Białystok afirmou que dezenas de migrantes conseguiram derrubar cercas nas localidades de Krynki e Białowieża, no nordeste da Polônia. Segundo o relato, alguns dos refugiados foram levados de volta para a Polônia, outros escaparam. Ainda há centenas de pessoas do lado de Belarus da fronteira esperando entrar na Polônia, que é membro da União Europeia. O incidente marca mais um capítulo na crise que se desenrola entre a Polônia e Belarus. Os dois países estão trocando acusações devido ao grande número de migrantes que tentam entrar ilegalmente no bloco comunitário pela fronteira entre os dois países. Polônia e UE acusam o regime do presidente Alexander Lukashenko de orquestrar uma onda migratória como forma de pressão por causa de sanções impostas por Bruxelas ao regime em Belarus. Mais informações você confere logo mais na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.